Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor aqui no canal há exatos minutos. Galera, vamos fazer uma revisão sobre trabalho e potência, aluno para você do nono ano. Então, vamos resolver aqui algumas questões. Após a nossa vinheta, a gente continua, galera, essa explicação para você bacana. Vamos lá então. Então, galera, tá aí a nossa primeira questão que ele diz o seguinte, ó. Uma força de 30 newton desloca na mesma direção e sentido da força um corpo de 5 kg. Em uma distância de 20 metros. O fenômeno todo ocorre em 10 segundos. Ele pede para você qual seria a potência realizada por essa força. Então, se você analisar o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui minha caneta. Então, você tem o seguinte, potência é o que, professor? Trabalho dividido pelo tempo, tá bom? Se você observar, eu não tenho trabalho, mas eu consigo calcular esse trabalho utilizando quem, professor? Força vezes deslocamento. Então, se eu pegar o trabalho, vai ficar força, nesse caso aqui vai ser 30, e o deslocamento foi de 20, ok? Então, se eu pegar e calcular esse trabalho, isso aqui vai me dar de 600 joules. Fazendo a substituição aqui, vou ter o seguinte, fazendo a substituição aqui na fórmula. Trabalho, 600, e tempo foi de 10 segundos. Se eu pegar, cortar 0 de um lado, 0 do outro, ou seja, cima e baixo, e fazer essa divisão 60 por 1, isso aqui vai me dar igual a 60 watts. Então, nossa primeira questão é apenas para especificar legal esse contexto aí da relação entre trabalho, potência e a força aplicada para que você possa deslocar esse corpo na mesma direção e sentido da força, ok? Vamos para a nossa questão número 2, ó. Questão número 2 diz o seguinte, ó, agora um pouquinho mais bacana essa questão. Ó. Um barco equipado com motor de popa, cuja potência é de 40 HP, desloca-se com uma velocidade relativa do rio, em que essa velocidade é de 108 km por hora, sabendo que um HP, ele fala para você aí, o valor da potência que é 745 watts. Qual seria a módulo da força exercida por esse barco em newtons? Galera, legal essa questão. Potência é o que, professor? Trabalho dividido pelo nosso tempo. Beleza? Se você observar, eu vou desmembrar a fórmula do trabalho. Em que, professor? Vou substituir aqui, ó, que potência é força vezes deslocamento dividido pelo tempo. Opa, apareceu a força que eu preciso para me resolver a questão. Aí você fala assim, tá, beleza, até aí tudo ok, professor. Só que eu tenho a potência, não tenho a distância e não tenho o tempo. Se você lembrar lá da nossa cinemática, observar o seguinte, que quando você tem a divisão de distância dividido pelo tempo, isso vai ser o que, professor? Velocidade. Legal, né? Então, vou substituir aqui no canto, ó. Nós teremos o seguinte, que potência vai ser igual a força vezes a velocidade. Então, eu tenho a força, é o que ele quer, eu tenho a velocidade e vou calcular. E eu tenho a potência. Lembrando que essa potência é 40 HP, que é horsepower. Bacana meu inglês, né? Nada a ver. Então, fica 40 vezes o HP, que vai de 745, isso igual a velocidade, perdão, a força vezes a velocidade. Aqui, ó, se você lembrar, você não vai trabalhar o 108. 108, se você fazer a conversão para metros por segundo, isso é 30. Então, vamos colocar aqui, ó, 30, espremido quase. Então, fazendo as substituições que nós já colocamos e efetuando esse cálculo, eu vou colocar o seguinte. Vou pegar o 30 e vou passar logo dividindo. Então, fica força vai ser igual a 40 vezes 745, tudo isso aqui dividido por 30. Aqui eu posso cortar esse zero com esse zero. Sobrou a multiplicação do 745 vezes 4. E ao final vou dividir por 3, tá bom? Então, galera, ó, eu já fiz aqui a divisão para a gente ganhar esse tempo. Então, se você pegar e fazer a substituição, isso aqui vai me dar 9. Vou mostrar aqui para você que já fiz o cálculo aqui nos bastidores. 993,333, né? Então, vamos colocar aqui 93,33 newtons, tá? Então, primeira questão, segunda questão, legal mesmo. Então, para você ver que como é legal essa questão,
que envolve o contexto. Agora nós vamos fazer uma revisão bem básica para você sobre a questão da lei de Kepler, que são as 3 leis que nós estudamos, que nós vamos pedir para você de uma forma teórica. Então, a primeira lei de Kepler, ela diz o seguinte, vamos aqui voltar aqui na nossa tela, olha lá. Então, a primeira lei de Kepler diz o seguinte, né, que a lei das órbitas elípticas, onde você tem o Sol, de uma forma bem resumida, tá, galera? Onde você tem o Sol, repara que na elipse não existe centro, existe o foco, e o Sol ocupa um deles. Quando o planeta está perto, chamamos isso de periélio. Quando o planeta está afastado, eles chamam isso de afélio, que vem lá do latim, tá bom? Então, essa é a primeira lei de Kepler, tá bom? Primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler, ela fala sobre a lei das áreas, onde você tem sobre a linha imaginária do Sol, se esse planeta está seguindo essa linha imaginária, ele vai percorrer áreas iguais e tempos iguais. Justamente para compensar a velocidade aonde, professor? No afélio, e para compensar a velocidade onde? No periélio. A velocidade maior do planeta ela é no periélio, a velocidade menor do planeta é no afélio. Isso depende muito do hemisfério onde você se encontra. No caso aqui para a gente, estamos no hemisfério sul, a velocidade do planeta ela será máxima aonde, professor? Lá em dezembro, ou seja, esse período aí, meados de Natal, a velocidade do planeta ela vai aumentar para nós que moramos no hemisfério sul. Legal, né? Bacana. Vamos voltar lá na nossa aula, ó. Então, primeira lei de Kepler já foi, lei dos períodos, lei das órbitas elípticas, segunda lei das áreas, onde você varre áreas iguais e tempos iguais, justamente para compensar a velocidade do afélio e no periélio. Velocidade máxima no periélio, velocidade máxima do planeta, ela é maior, como ele já colocou para você aqui a condição de desigualdade, e a velocidade vai acontecer lá em junho para a gente que moramos no hemisfério sul, ok? Velocidade máxima em dezembro, velocidade mínima vai ser em junho, onde ocorre a questão do início do inverno, tá bom? A última lei dele, que é chamada lei dos períodos, ela explica o seguinte, que aonde você tiver um raio médio, que eles chamam esse raio orbital, quem estiver mais próximo do Sol, lembra que o Sol ocupa um dos focos, e pegando a primeira lei de Kepler, onde você vai ter esse movimento do movimento dos planetas em relação à estrela, Kepler chamou isso de revolução. Então, quando ele completa essa volta, o que vai interessar é justamente quando ele estiver mais próximo do Sol. Mais próximo do Sol, o período orbital ele vai ser menor. Então, existe uma equação matemática que eu posso relacionar o período orbital relacionado ao seu raio médio orbital. Isso vai ser igual a uma constante de proporcionalidade. Então, mais perto o período orbital é menor, quando mais distante o período orbital ele vai ser o quê, professor? Ele vai ser maior orbital, maior raio orbital, nesse caso aqui, chamar de R1, R2. Nesse caso, o ano vai ser maior, porque o raio médio orbital em relação à estrela principal, ela vai ser maior. Então, isso compara realmente legal o período onde você tem. Vou pegar somente um exemplo de Mercúrio, onde você tem lá 88 dias, 90 dias, ou seja, 3 meses, enquanto que Plutão, mais distante, 250 anos. Repara, então, que realmente essa equação da lei dos períodos acaba encaixando realmente na parte fenomenal da lei de Kepler. Então, galera, essa foi a nossa revisão para você. Veja com cuidado o material que nós deixamos, material postilado, tanto de trabalho e potência, tanto a lei de Kepler, tá bom, galera? Então, muito obrigado, fica com Deus, galera, e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Fica na paz.